Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa plataforma Alcancemos Mais. Já quero te lembrar que por aqui você encontra muito conteúdo de qualidade, conhecimento. Quero te convidar a conhecer os outros cursos também. Bom, nós vamos entrar aqui hoje na nossa terceira aula no Método Influenciar, uma aula especial para você que é instrutor bíblico, líder, que tem interesse aí em dar estudos bíblicos. E o nosso convidado especial continua sendo o pastor Marcos Santiago. Pastor, nós já vimos aí 2 temas importantes e hoje nós vamos ensinar um pouquinho como ser um instrutor bíblico de alto desempenho, né? Alto desempenho quer dizer o quê, pastor? Primeiro, Ayane, a gente tem que pensar que alto desempenho quer dizer que você já subiu uma escada e você está lá em cima. Então, alto desempenho é permanecer lá em cima. Então, nessa dinâmica do instrutor bíblico, é aquele que já experimentou ensinar a Bíblia, conduzir pessoas ao batismo, e conduziu 1, 2, 3, 4, 5, e agora ele está pensando em 10. Se ele chegou a 10, ele já tem habilidades, técnicas, formas de ensinar que ele consegue chegar a 20 pessoas anualmente conduzidas ao batismo. E se ele chegou a 20, eu conheço pessoas que já pensam assim, agora eu quero 50 pessoas. Então, esse alto desempenho é esse desejo de sempre mais, mais e mais. E quanto ao Evangelho, esse é o nosso desejo, porque Deus quer mais e a gente acompanha os sonhos de Deus. E para acompanhar aí esse nível altíssimo, as perguntas hoje estão bem difíceis aqui, pastor. A primeira já é assim determinante. Quais os fatores limitadores para o alto desempenho de um instrutor bíblico? Muito bem. O primeiro fator limitador é o que a pessoa pensa sobre ela mesma. As suas crenças pessoais. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar. Moisés viveu isso. E Deus falou, Moisés, eu sei que você não sabe, mas eu estarei com você. Então, a presença de Deus, ela acaba suprindo as carências humanas. E nós encontramos na Bíblia, por exemplo, Jeremias reclamando, Deus não. E Deus fala, Jeremias, antes de você nascer, eu já sabia quem você seria, já tinha propósitos para a sua vida. Então, nessa perspectiva, quando a gente olha para o instrutor bíblico, ele precisa acreditar naquilo que Deus acredita. Porque quem te chamou para esse ministério foi Deus. Ele acredita em você. Então, a gente não pode concorrer com o que Deus pensa sobre nós. Um outro fator limitador é a forma como essa pessoa administra a agenda pessoal. Então, para quem é instrutor bíblico de alto desempenho, na sua agenda pessoal, ele sempre tem pessoas estudando a Bíblia com ele. Então, nessa agenda pessoal, se é domingo, tem gente estudando a Bíblia, segunda, terça, quarta, quinta, ou seja, ao invés de nós termos na nossa agenda pessoal tempo para descansar, a gente tem tempo para dar estudo bíblico. A gente faz uma agenda, uma rotina de atendimento à família, né? Tem o trabalho, mas aí também, Ayane, a gente tem que entender que o trabalho é o espaço para a nossa missão. Fazer classe bíblica lá no ambiente de trabalho. A gente não pode perder oportunidades. E o instrutor bíblico de alto desempenho, então, ele respira a missão, né? É o tempo todo. Faz Exatamente. parte da vida, né? Exatamente. Faz parte da vida dele. Enquanto ele não fala, ele permite que as pessoas falem sobre ele. Então, este é um instrutor bíblico de alto desempenho. Quando ele chega num lugar e a piada é imoral, é de mau gosto, ele vira a piada, ele se transforma na piada, porque ele muda o sentido moral do diálogo e traz aquilo para um sentido espiritual e moralmente cristão. Muito bom. Pastor, e que características pessoais influenciam nos resultados missionários? Olha, primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho qual habilidade de fala? Essa é uma característica pessoal. Eu sou alguém com um nível acadêmico, não tenho nível acadêmico, então isso influencia. Uma outra questão, qual é a minha experiência como adventista do 7º dia? Porque dependendo da minha experiência, eu vou transmitir esta experiência. Vou dar um exemplo. Eu sou um adventista vegetariano, então eu vou ensinar a pessoa com quem eu estudo a ser vegetariana. Então, estas questões particulares, elas precisam ser elencadas para que você descubra qual delas você pode usar para favorecer o estudo bíblico. Vou dar o exemplo de novo de alguém que seja um acadêmico, um doutor em alguma área e tudo. Então, esta pessoa poderá usar elementos da ciência para
conferir autoridade ao ensinamento da Bíblia. Ah, não, eu sou alguém muito simples, que não estudou, não se formou. Você pode usar elementos da sua simplicidade para você ser claro no seu ensino. Eu costumo até dizer, por exemplo, se você é mais jovem, os jovens usam, às vezes, algumas gírias, dependendo até da região, tem mais gírias que são usadas. Até as gírias podem ser utilizadas para que a pessoa entenda o que aquele texto bíblico está ensinando. Então, são características pessoais. Vou dar um outro exemplo que me veio à mente agora. Você é uma pessoa mais introspectiva, você se conhece bem, você, então, tem uma habilidade de audição. Então, durante o estudo bíblico, você vai ouvir mais do que falar. Por isso que, à medida que fizer as perguntas, você vai dar à pessoa mais tempo de resposta. E, à medida que você ouvir com atenção, estas pessoas, geralmente, elas têm um olhar nos olhos que conectam as pessoas. E aí, nesse olhar nos olhos, as pessoas que estiverem ali sendo atendidas com o estudo da Bíblia vão perceber sinceridade, verdade, honestidade e paixão por Jesus Cristo. E, pastor, por que o instrutor bíblico ele deve pensar em batizar pessoas? Isso é essencial, né, Ayane? Porque, na realidade, o batismo é parte do processo de crescimento em Cristo. A gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece. Esse é o ciclo humano, né? Nós temos os nossos relacionamentos. Então, o batismo faz parte do processo do desenvolvimento daquela pessoa com quem estamos estudando. Então, se a pessoa ela não passa pela experiência do batismo, há interrupção do processo de crescimento e ela fica atrofiada. Ela tem uma visão divina inferiorizada, até infantilizada. Então, nessa perspectiva, quando o instrutor olha para alguém com quem ele está estudando a Bíblia, ele já consegue pensar naquela pessoa num tanque de batismo, porque estar no tanque de batismo é rejeitar culturas humanas, hábitos profanos, é rejeitar divindades espirituais do mundo maligno e declarar publicamente que Jesus venceu, declarar publicamente que vai seguir no caminho que é o próprio Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o estudante pensando no seu batismo, a gente está olhando aquela pessoa numa fase de crescimento. A gente acredita na gente e a gente acredita na pessoa. E quando a pessoa percebe que a gente acredita nela, ela acredita nela. E agora ela ganha confiança e mesmo diante dos desafios, problemas com sábado, de vícios, ela pensa assim, poxa, se esse meu instrutor, que é meu amigo, acredita em mim, eu vou experimentar essa transformação. Então, por isso que a gente tem que colocar na mente da pessoa o sonho de também se batizar. E a próxima pergunta era exatamente sobre isso, dessa questão das objeções, né? Naturalmente, nós estudamos a Bíblia com pessoas que não são da nossa denominação, estão conhecendo ali pela primeira vez, não tinham acesso às doutrinas, aos ensinamentos da Bíblia, são pessoas diferentes que têm características de algumas coisas que são feitas no mundo lá fora que a gente não pratica e que ela começa a aprender ali no estudo bíblico que aquilo não é o ideal. E existem algumas objeções ali. Como lidar com isso? Como o instrutor bíblico lida com essa situação ali? Por exemplo, como o rebatismo, né? Uma pessoa que foi batizada ali em outra denominação, como explicar para ela que ela terá que passar por um novo batismo, né? Primeiro, o instrutor precisa experimentar, e aqui no curso Influenciar da nossa plataforma, alguns já puderam ter as aulas de autoconhecimento, de inteligência emocional, aí também nas aulas presenciais vocês puderam experimentar esses conteúdos. Então você tem que ter equilíbrio emocional para que você consiga ouvir adequadamente qual é a objeção. Porque tem pessoas que têm uma audição que a gente chama seletiva, só ouvem algumas coisas e o que querem. Ou conclusiva, antes de ouvir, elas já estão dando a resposta. Então, você tem que ter equilíbrio emocional, respirar e entender o que está sendo ouvido, fazer perguntas para a pessoa, para você entender exatamente qual é a objeção. Neste caso que você citou, por exemplo, do rebatismo, primeiro você tem que entender o que é a igreja, como a igreja lida com estes casos. Porque existe uma condição de não necessidade do rebatismo, porque a pessoa pode fazer profissão de fé, se ela já foi batizada numa denominação protestante, cristã, e viveu todos os princípios bíblicos com honestidade e sinceridade ali naquela denominação, ela
e foi batizada por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta pessoa poderá ser recebida pela Igreja Adventista através da profissão de fé. Mas há casos que não são assim. Há pessoas que foram batizadas quando eram bebês e por aspersão. Então, esse não é um batismo cristão ensinado pela Bíblia. Neste caso, a pessoa, quando ela disser, mas eu já fui batizada, aí, biblicamente, nós vamos apresentar a ela como João Batista batizava, como Jesus foi batizado, e explicar que o significado do batismo é sepultamento, e sepulta-se o corpo inteiro, e dentro dessa perspectiva, essa pessoa poderá ser trazida para o entendimento que batismo não é só a cabeça, não é por aspersão, e envolve o corpo inteiro como um símbolo de alguém que morre, é sepultado, e depois ressuscita o corpo inteiro, né? Porque todo o corpo é restaurado, toda a mente é restaurada, o ser humano é integral. Então, nesse processo, a gente ensina, quebra a objeção, ensinando a pessoa que o batismo é muito mais do que estar numa água ou receber água sobre si. Olha, pastor, eu já vou dar um spoiler aqui para o pessoal que está nos assistindo, que nós vamos ter aqui na plataforma uma outra aula que vai explicar também um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto que realmente deixa dúvidas e você vai aprender tudo para como se posicionar aí nesse momento. E vamos para a última pergunta aqui da nossa aula dessa aula, né, de hoje. Quais atitudes, após o batismo do novo discípulo, se relacionam com a ideia de alto desempenho do instrutor bíblico? Essa pergunta é muito legal, porque o meu aluno é a prova da qualidade da minha aula. E, nesse sentido, após o batismo, o meu aluno precisa continuar crescendo. O batismo não é o ponto final. É por isso que o alto desempenho do instrutor bíblico não pode ser mensurado pela quantidade de batismos, mas ele deve ser mensurado pela quantidade de novos discípulos que os seus próprios discípulos fizeram. Então, após o batismo, eu preciso pegar esta pessoa com quem eu estudei a Bíblia e levá-la comigo para me observar, dando estudos bíblicos, para aprender a dar estudos bíblicos comigo. E à medida que este novo discípulo, esse novo batizado agora, né, ele começou a dar um estudo bíblico, eu posso dizer que eu, enquanto instrutor, tive sucesso, porque ele, então, vai continuar aquilo que não necessariamente começou comigo, começou com alguém que estudou comigo. Então, dar estudos bíblicos e alto desempenho é sempre continuar. Eu tenho uma frase que é a seguinte: a riqueza de liderar ou influenciar a vida de alguém nem sempre é você deixar legados, mas é você continuar os legados de pessoas que fizeram o bem. Então, a gente está continuando o legado de pessoas que amaram o estudo da Bíblia, ensinaram a Bíblia, alguém que ensinou a Bíblia para a minha família, e agora eu continuo esse legado. E faz parte de tudo aquilo que você falou, né, pastor, na aula de hoje, né? Da questão da proximidade, da dedicação, de como você faz a amizade. Porque quando a pessoa te observa fazendo aquilo e decide, pelo batismo, decide ter aquela vida com Cristo, naturalmente, depois ela vai querer copiar o exemplo, né? Ela vai entender que você é um exemplo do que Cristo fazia, e ela vai querer, naturalmente, a gente vê em muitas histórias na Igreja Adventista que as pessoas foram batizadas e querem continuar aquilo ali, às vezes até como dupla missionária da pessoa que a batizou, que ajudou, né, no processo do batismo, né, pastor? Excelente. E esse ato de companheirismo, né, ele tem tudo a ver com tudo no cristianismo, que é você pegar alguém que está crescendo e acompanhar essa pessoa, transmitindo a ela encorajamento, histórias, para que quando ela tornar-se grande, ela faça o mesmo. Pegue alguém que está crescendo e tal. Este é o princípio de um instrutor bíblico de alto desempenho. Muito bom. E você, gostou da nossa aula de hoje? Tem mais aulas aqui na plataforma, nós vamos continuar aí no nosso método Influenciar com muito mais conhecimento para você. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima.